Então, aqui no Moodle tem esse link aqui de material de estudo do Blender. Você vai clicar aqui, vai abrir esse curso de Blender. É um curso que eu dei, eu não lembro quando foi isso, 2022. Eu dei um curso de modelagem no Blender que eram 8 aulas, eu não lembro se eram aulas de 2 horas, né? Aula um e 2, aula 3 e 4, aula 5, eram 16 horas de curso no total. A gente via algumas coisas de modelagem, mas não via tudo da interface do programa. Mas aqui ele tem o guia todo, tem a parte de instalação. Vocês podem ir para a página de download. Isso aqui vai ser. É a página do Blender, tá? O site dele é blender.org. Está perguntando, pedindo para eu confirmar se eu sou um humano. E a gente vai trabalhar com essa versão aqui, que é a 4.5. Está aqui no Bugfix 3. Isso pode mudar ao longo do tempo. Esse númerozinho do final são bugs que que eles vão consertando. Essa versão é uma versão de suporte longo, significa que eles vão corrigir os bugs dessa versão por 2 anos. Eles corrigem isso. E ele tem outras versões, ele lança mais ou menos 3 versões por ano. Alta produtividade. E a gente acompanha isso porque uma vez por ano ele lança uma versão, a Long Term Release, né, uma LTS, que é essa versão que vai ter 2 anos de suporte a bugs. As versões intermediárias não, eles corrigem bugs, mas não tem esse mesmo caráter de manter por vários anos e tal. Isso é importante para uma série de projetos de cinema, de arquitetura também, de BIM, tem plugin para trabalhar com BIM aqui dentro, etc. É um programa que está crescendo muito, tá? Ele é mantido. Bom, aqui você faz o download e instala no seu sistema operacional. Você tem uma versão portátil também. Esse você baixa uma pasta compactada, tira essa pasta do zip e dentro de uma pasta chamada bin, você vai achar lá dentro, que vai ser assim, bin, não é bin com M, é bin com N nesse caso, que ele quer dizer que é o binário, né? É assim, em letra minúscula, né? Vai estar uma pasta assim. Vai ter aqui dentro um programa chamado Blender EXE. Tá certo. Você vai chamar de. Você vai achar um arquivo executável do Blender, você roda, ele vai funcionar. E você pode instalar também pela loja de aplicativos do Windows. Na loja de aplicativos do Windows você vai procurar um que não tem número de versão, tá? Que é a versão mais atual. A gente está trabalhando com a versão mais atual. É a que está instalada no escritório, no laboratório. Se eu procurar aqui Blender, ó, ele vai aparecer várias versões do Blender. Aqui, os LTS, né, na verdade. E esse daqui, ele é a versão 4.5. Você vai clicar em adquirir, ele vai instalar para você por aqui também. Então, qualquer forma daqui é válida de instalar. Tem uns instaladores alternativos ainda, que eu acho que não vale o caso da gente falar sobre eles. Uma vez instalando, a gente consegue rodar clicando no ícone ou na barra de trabalho, ou você vai aqui, vai em todos, na letra B, você vai ter o Blender. Aqui o Blender, o que está instalado aqui é o 4.5, é o mesmo que vai instalar hoje naquele link do Windows que não tem o número da versão, tá? À medida que as versões vão saindo, a versão mais atual vai ficando ali. Eu não tenho certeza se o Windows ele atualiza automaticamente esse Blender que você baixou. Porque eu não costumo instalar pela loja de aplicativos, eu baixo e instalo, geralmente é assim que eu faço, tá? Bom, vai aparecer, na primeira vez vai aparecer uma opção para você escolher aqui embaixo, que vai ser, você vai deixar as configurações padrão e vai clicar em OK. Vai aparecer essa tela aqui, isso aqui é um joguinho do Blender. Se não me engano, está na Steam esse joguinho. Eles fizeram um joguinho de demonstração
Cada versão tem uma thumbnail diferente, algumas versões têm o lançamento de um curta, de um jogo, de alguma coisa que foi feita no Blender. Junto, isso aqui é um joguinho que foi lançado, se não me engano, é na Steam, que você baixa ele. Mas toda vez vai ter uma coisinha diferente. E a gente chega nessa tela daqui. É, o que é essa interface, tá? A interface do Blender, ela assusta um pouco na primeira vista, mas todo programa assusta um pouco quando a gente vai ver pela primeira vez. Eu vou aqui para o material de estudo do curso. Vou abrir em uma nova guia. Tá aqui, é esse material daqui. Tem apresentação, tem aqui alguma dica de instalação. Isso daqui é para a gente fazer alguma. Isso aqui a gente não vai usar agora, tá? Mas a gente vai instalar pelo download, para download mesmo, eu aconselho, tá? E a gente vai para o guia de interface, tá? Aqui está a interface separada nos elementos principais. E aqui no começo a gente tem um menu de aplicação, que o Windows chama de menu, o menu da aplicação, que vai ter File, Edit, vai ter algumas coisas que se repetem, né? Onde é que está o Help, onde é que está essas coisas, ele vai vai ter esses elementos daqui. E depois a gente começa com essa parte que são os workspaces, tá? Isso assusta um pouco os workspaces, porque você vai clicando aqui, a interface vai mudando, vai aparecendo janelas novas. A gente vai trabalhar basicamente nessa janela de layout aqui, mas sobre essas outras partes da interface, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Isso são configurações dessa janela. A gente pode eu poderia transformar essa interface daqui em qualquer outra, tá? Isso são pré-configurações de áreas, né, do programa, de editores, é assim que é o nome que eles dão, áreas e editores, tá? São coisas muito parecidas no programa, mas que a gente pode configurar para ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa aba de shading, aqui, tá? Eu tenho uma divisão da minha tela e uma quantidade de editores para eu trabalhar com aplicação e manipulação de texturas. É uma das maneiras de se trabalhar. Com aplicação e manipulação de texturas, vai mostrar aqui em tempo real o que está acontecendo. Se eu trocar essa cor aqui, ele vai mudar a cor do cubo. Se eu aplicar uma textura, realmente, não só materiais e texturas, né? Não só textura, mas materiais, né? Material pode ser uma cor, pode ter uma textura, pode ter outros atributos, né? Ele pode ter pode ter transparência, pode ter refração, o IOR. É quando você quer fazer um vidro ou uma água, que você vai ter uma certa refração da luz, né? Refração é quando o raio da luz bate e muda de direção. A reflexão é quando ele bate e volta. Quando ele bate, segue e muda de direção. É uma refração. Então você vai ter essas coisas aqui. E eu tenho aqui embaixo um editor que chama de Shader Editor, tá? Se eu chegasse aqui no meu layout e clicasse nessa primeira janelinha daqui, dessa área de baixo, e escolhesse Shader Editor, ele ia mudar para aquele negócio que eu estou vendo naquela interface, tá? Eu poderia também criar mais divisões. Vou voltar aqui para o original, que ele estava como Timeline, tá? Esse daqui era assim que ele estava no meu original. Eu voltei para o original. Eu poderia dividir minha tela também. Eu posso redimensionar minha tela. Quando eu coloco o mouse aqui, ele desaparece, mas quando eu coloco o mouse numa divisória, ele vai aparecer uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Eu consigo redimensionar e consigo clicar com o botão direito aqui, ó, e fazer um vertical split ou um horizontal split, ó. Cliquei aqui em vertical split, ó. Eu divido minha tela em quantas eu quiser, tá? E escolho aqui o editor que eu quiser para trabalhar. Então, todas essas abas aí são coisas que você consegue fazer com o programa e você já tem a tela pré-configurada pelos desenvolvedores de uma forma que eles acham que é mais eficiente de trabalhar para fazer atividades específicas. Então, ele é pensado numa produção de animação, digamos assim, e ele já tem várias telas pré-configuradas
para trabalhar com isso daí. Diga, Ney. Não? É. Ele tem um conjunto pré-definido. Eu posso adicionar mais, eu posso mudar uma configuração padrão para ele abrir do outro jeito. Ele vem de padrão com algumas pré-configurações para te ajudar a começar a trabalhar. Mas você pode editar isso daí de diversas maneiras. A gente não vai entrar muito nessa parte de edição de área de trabalho, mas por que que tem tanta coisa aqui em cima? Não sei, eu vou trabalhar com layout, a gente vai trabalhar nessa aba daqui para modelagem, a gente vai trabalhar com layout, porque ele vai ter. Bom, aqui eu vou querer voltar agora, tá? Eu vou clicar aqui, eu tenho um join left e um join right. Eu vou clicar aqui no join right, ele vai pegar a minha. Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai pegar a minha janela da esquerda e vai jogar ela ocupando a área da direita, né? Join right ele voltou para o padrão, tá? São essas coisas que a gente consegue fazer. Tem mais um. Quando você chega, tem um cantinho arredondado entre as telas. Se você botar o mouse aqui, ele vai virar uma cruzinha e você consegue arrastar ele para cá ou para cá. E você consegue fazer essas coisas, essas divisões de forma mais automática. Eu vou desfazer aqui, eu vou fazer um. Aqui tanto faz, que eu estou com o mesmo editor na tela. Para ele fazer aqui. E tem, se não me engano, aqui é com Alt. Não, com Ctrl. Ah, tá, é com Shift. Se eu chegar aqui e apertar o Shift e arrastar, ele criou uma outra janela só com aquele editor. Isso é legal para quem gosta de trabalhar com duas telas. Tem duas telas em casa. Pode botar uma parte numa tela, outra parte na outra. Fazer, trabalhar assim para quem gosta, né? De trabalhar com bastante espaço. Mas basicamente é isso. Esses elementos aqui eles são chamados de áreas, tá? As divisões da tela são chamadas de áreas, e cada área dessa ela vai ter um editor ativo que vai ser controlado por esse ícone aqui do canto. Tá? Outra coisa que a gente consegue fazer também, clicando aqui, é o Swap Areas. Ó, clicando no meio, eu troco, minha área de baixo vai para cima, minha área de cima vai para baixo. A interface dele é toda customizável e ela vem com um padrão já para a gente começar a trabalhar, tá? Então é isso que eu queria falar de interface. Esses menus aqui eu tenho novo, salvar, importar, exportar. Edit aqui eu vou ter undo, redo, história, algumas coisas aqui. O preference a gente vai usar muito, tá? E do lado de todos os comandos tem os atalhos. Ele tem muito atalho e ajuda muito na modelagem você saber os atalhos, tá? Render, a gente não vai trabalhar com renderização a princípio. A gente pode ver alguma coisa de renderização. Janelas aqui a gente vai ter, enfim, algumas opções de janela que eu não vou entrar. Ele tem um modo full screen que elimina a parte, elimina tudo mais da tela e fica só na tela do Blender. A gente pode voltar daqui, deixar ele assim mesmo. E a parte de help, você vai ter o manual, notas, tutoriais oficiais, tá? Tem muito material de aprendizado na comunidade, tá? Bom, vamos falar agora dos editores que estão aqui abertos, tá? Minha tela está dividida em áreas e cada área é necessariamente ocupada por um editor. Isso se você for na documentação do software ou for ver vídeo, o nome dessas telas aqui são editores e a gente pode trocar. E vamos falar de um pouco desses editores, tá? Esse daqui é meio óbvio o que é que ele faz. Ele é a tela 3D, o nome dele daqui é 3D Viewport, é a janela 3D, né? A Viewport 3D. E aqui eu tenho as coisas que eu estou modelando dentro no Blender. Sim, essas coisas aqui do lado de cena e de View Layer são opções que a gente não vai ver no curso, não tem tanta relevância para o que a gente está vendo agora, nem acho que são assunto para um aspecto inicial do programa, para uma abordagem inicial.
Deixa essa parte para cá e vamos ver o resto. Nessa minha parte, na maioria dos meus editores eu vou ter duas barras de ferramentas. Bom, eu vou ter opções aqui em cima, tá? Que elas vão mudar. Eu vou ter uma barra de ferramenta desse lado e uma barra de ferramenta que está escondida do lado de cá. E elas têm atalhos. A desse lado aqui, o atalho é T, porque são tools, são as ferramentas do Blender desse lado. E esse daqui eles chamam de sidebar ou de menu N. Menu T e menu N, porque N é a tecla que ativa e desativa ele. Embora a gente possa ativar também por essa setinha daqui, tá? E aqui eu tenho várias abas, ó, eu tenho 3 abas aqui, laterais. E eu posso fechar ele aqui, ou pela setinha por cá. E aqui eu também posso fechar aqui na mão, ó. Vai ter uma setinha aqui. E tem as teclas de atalho também, o T e o N. E isso está também no guia de interface, não é no outro navegador, nesse daqui, ó. Áreas, redimensionando áreas aqui primeiro, ó. Está aqui nesse material. E aqui uma parte de view, para eu mudar que eu posso mudar minha área para 4 dimensões, e uma parte. E aqui falando quais são os editores por padrão que estão abertos em cada uma das áreas. Tem esses números aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui como é que eles estão configurados. Esse daqui eu mostrei também o que é que está configurado aqui na sequência, tá? Então esse Azinho aqui é o Outliner com o View Layer que está ali, tá? Então são esses 3D Viewports, Outliner com o View Layer e Properties. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são cada uma dessas áreas, tá? A gente já está vendo aqui nesse menu aqui nesse daqui das áreas, eu tenho aqueles 2 elementos. Eu navego, botão, middle mouse button. Aliás, deixa eu... era bom eu fazer aqui uma instalação rápida de um plugin para facilitar a visualização dessas coisas, que é o seguinte, ó, eu vou aqui em Edit, Preferences, e eu vou numa parte aqui que chama Get Extensions. Ó. Eu vim aqui no Edit, eu vim no Preferences, e eu vou numa aba aqui chamada Get Extensions. E a primeira vez que você estiver rodando o Blender, vai aparecer essa da tela aqui, tá? Allow, para você habilitar o acesso online às extensões do Blender. Os plugins são add-ons, né? Que é um termo que ele usa para plugins, e os temas, que a gente consegue baixar, alguns gratuitamente, alguns são pagos, mas tem muita coisa gratuita legal para o Blender. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é Allow Access, tá? Permitir o acesso. Se isso daqui não der certo, se ele aparecer uma mensagem de erro, a gente vai aqui do lado, ó, e vai aparecer, vai clicar no Refresh Remote, tá? Para ele tentar atualizar isso daqui. Se não der certo, por alguma questão de internet, verifica se está conectado na internet e vê isso daqui. Eu vou procurar 2 plugins que vão ser importantes no nosso fluxo de trabalho. Vocês podem baixar, já instalar no de vocês, que eu vou trabalhar com... Eu vou escrever aqui em cima DXF, tá? Ele me mostrou aqui um negócio, um importador e um exportador de DXF. DXF é um formato de interoperabilidade da Autodesk, é criado para o AutoCAD especificamente. Se eu quiser importar uma planta para fazer um 3D, eu vou precisar ter um importador DXF. Se eu quiser exportar alguma coisa daqui para o AutoCAD, eu vou precisar do exportador DXF, tá? Ele leu isso daqui num site do Blender, num site de extensões do Blender. Vocês podem clicar em Install nesses 2. Eu vou mostrar aqui. Aqui do lado ele está me dando... aqui nessa setinha eu tenho um link aqui para o website Blender Extensions. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir no meu navegador um site e ele vai estar me informando. Não tem nenhum preview desse site, mas o que é esse plugin, o que é que ele faz, se ele tem uma página de
de documentação que fala como é que você usa os comandos e tal. Mas esse daqui é bem simples o que ele vai fazer. E a gente pode instalar até dessa página, ó, pegar aqui Get Addon e arrastar esse elemento para a tela do Blender. Eu arrastar ele para cá e para cá, jogar na minha tela aqui, aqui, e arrastar ele para cá, ele já vai instalar esse addon. Eu poderia instalar, ele vai botar um enable aqui, ele já vai baixar o aplicativo e vai instalar também. Eu vou dar um OK, ele instalou esse addon para mim. O outro eu vou por um caminho mais simples, que eu vou simplesmente clicar no exportador e install. Ele já vai instalar também. Eu estou com esses dois plugins instalados e habilitados, tá? Eu fui aqui no Get Extensions, eu vou aqui nessa aba de addons aqui, ó, e eu procurar, essa daqui é para eu baixar extensões, tá? Do Blender ou de outro site que eu possa ter configurado, ou uma coisa que eu baixei para o meu disco e instalei. E aqui no addons ele vai me mostrar, eu clicar aqui de Enable Only, ó, ele vai mostrar só o que está habilitado. Aqui dentro eu tenho um exportador de DXF habilitado e eu tenho um importador de DXF habilitado também, tá? É... Oi? Não, só vai funcionar com a internet. Se eu baixar alguma coisa para o meu disco, eu consigo instalar do meu disco. Mas aqui eu não fiz o processo de baixar, tá? E mesmo assim, mesmo as coisas que estão em disco, são coisas que geralmente você baixou de algum lugar na internet, né? Então você primeiro vai ter que baixar, depois a gente mostra como é que instala alguma coisa do disco, tá? Depois eu mostro isso para vocês, addons de disco. Mas isso daqui eu acho que vale a pena. E isso aqui apareceu no import. Eu tenho aqui agora um AutoCAD DXF, que ele não tinha antes. No export eu tenho um AutoCAD DXF também, que eu não tinha antes. Devia ter mostrado que essas coisas não estavam funcionando antes, tá? Isso daqui é uma das coisas que mudou desde que eu fiz o material do curso para agora. Isso daqui é uma coisa que mudou na interface do Blender. Então isso daqui é novidade. Eu vou atualizar o material para isso daqui. Mas o que eu queria mesmo é um negócio que vocês não precisam fazer. Eu vou aqui em Get Extension e eu vou instalar um plugin que chama Screencast Keys, que é o seguinte, ele instalou aqui para mim já, e ele colocou uma janelinha aqui no meu menu N, que só vai servir para mim, que eu vou habilitar aqui um negócio, e ele vai aparecer o que é que eu estou clicando no mouse, o que é que eu estou clicando, o que é que eu estou fazendo aqui no teclado. Screencast Keys. Não precisa não. Vocês não precisam baixar não. É porque assim, como eu estou gravando essa aula, aqui dá para ver tudo que eu estou fazendo, ó. O zoom, eu mexi na roda do mouse para frente e para trás. Esse programa não aparece. Se eu clicar no botão do meio do mouse, ó, ele aparece ali do lado, apertado, e ele faz o orbit. Se eu clicar no Shift e botão de meio do mouse apertado, ele vai fazer o pan, né? Vai fazer esse movimento aqui, tá? Bom, eu vou desenhar algumas coisas rápidas aqui vou mostrar duas maneiras da gente desenhar coisas, na verdade. Bom, o que é que tem aqui na minha tela, né, a princípio? Eu tenho aqui um cubo, um objeto cubo. Eu tenho aqui uma câmera, que eu usaria para fazer um render ou para fazer uma animação. É um objeto câmera que você posiciona ele no mundo 3D. E uma luz também para fazer um render ou animação, mas para iluminar o objeto, para a gente ver esse objeto iluminado a partir de uma fonte de luz. E esses objetos estão aqui do lado, ó, nesse menu que chama Outliner, tá? Se eu seleciono um objeto, ó, ele vai marcar esse objeto aqui no menu. Se eu clicar na câmera, ele vai marcar a câmera, o cubo e a luz. E eles estão dentro de uma coleção, tá? Isso aqui é parecido com o menu de layers de um programa como AutoCAD, como essas coisas. Eu posso criar, só que ele não chama de layers, ele chama de coleções, de collections, né? Eu posso clicar aqui em cima, ó, e botar New Collection, ó, uma nova coleção, escolher um nome para ela,
O que eu posso botar objetos, sei lá. Eu podia criar paredes, né? Aqui eu tenho alguns objetos ou malhas e posso arrastar esse elemento para cá, ó. E aqui eu tenho uma collection original, tenho outra aqui que eu estou botando objetos. Tenho alguma coleção que vai estar ativa, que ele vai jogar os meus objetos dentro dessa coleção. Você pode criar múltiplos, organizar seu projeto clicando aqui nesse, ó. Eu posso clicar uma nova coleção aqui embaixo. E esse aqui eu vou botar para malha, sei lá, para mesh, que é esse tipo de objeto que é o cubo. Poderia criar layers dentro de layers, como se fossem pastas, né? E organizar meu projeto da maneira que eu achar mais conveniente. Toda vez que eu clico no objeto aqui, ele é selecionado. Isso é uma diferença dos layers do AutoCAD. A gente tem layers, mas a gente não acessa os objetos dentro dos layers. Aqui a gente acessa os objetos dentro das collections, dentro das coleções. A gente pode clicar no objeto e selecionar ele por aqui, ou eu posso, na minha interface, clicar no objeto e ele vai, o outliner vai linkar. É aquele objeto ali que está selecionado. Você seleciona ou em um ou em outro, tá? Esses objetos aqui. Bom, vamos ver agora Eu clicando no objeto, eu vou ter em qualquer programa 3D três, três coisas básicas que eu posso fazer com o objeto. Um é o Move, a outra é o Rotate e a outra é o Scale, tá? Que são mais ou menos óbvios. O Move eu posso acessar ele por aqui, ó. O Rotate por aqui e o Scale por aqui. O Scale ele tem algumas opções, Scale e Case Scale, mas a gente não vai entrar nisso daqui. O Move, o Move ele tem uma coisa também que é muito particular, que na maioria dos programas o atalho para Move vai ser M ou MV, e aqui vai ser a letra G de Grab, tá? É diferente. A letra M, nesse modo aqui de trabalho, ele vai me permitir mover meu objeto de, de uma coleção para outra, né? Eu vou clicar M aqui e ele vai, eu botar ele em collection, ele moveu para cá meu objeto de um layer para outro. Oi. Seria a melhor maneira, a maneira mais organizada de você trabalhar. Mas para o exercício aqui não vai ser tão necessário assim. Você chegar com a organização prévia de layers, né? Depois de de coleções. Mas aqui eu acho que não vai ser necessário. Tá? Bom, o grab eu vou apertar G, tá? Nele para fazer o movimento de move, tá? E aqui eu estou movendo ele livremente pela tela, tá? Eu posso, se eu clicar no X, eu vou acertar meu movimento para mover no X. Se eu apertar X duas vezes, X de novo, melhor dizendo, aparentemente não vai acontecer nada. E eu apertar X de novo, ele vai desabilitar o movimento. Se eu apertar Y, ele vai estar aqui. Se eu apertar Z, ele vai mudar para o Z. Mas toda vez que eu estou num eixo, eu aperto o mesmo eixo de novo. Aparentemente, por enquanto, eu vou dizer que não vai acontecer nada. Quando eu aperto a segunda vez, ele vai desabilitar. Certo? Além disso, o que acontece é o seguinte: eu posso apertar, por exemplo, Shift Z, e agora eu estou movendo o meu objeto no plano XY. O Shift ele vai mover em todos menos em Z. Ele vai forçar ele para se mover em um plano só. Tá? Menos no Y. Shift Z de novo parece que não acontece nada. Aí eu tenho que ir para um outro comando aqui para sair, ou para o X, ou para o Y, ou apertar duas vezes para ele soltar esse elemento, né? Shift Z, ele está aqui. Shift Z, ele continua aqui. Shift Z na terceira vez ele libera, tá? Para a gente entender por que tem esses dois cliques, né, precisa mexer um pouquinho mais
no programa, tá? É, se eu quiser mover com dimensões, eu estou com um grab aqui, eu faço um grab e solto ele. Pode ser no X também, mas eu solto ele aqui em algum lugar. Vai aparecer uma janelinha aqui embaixo, ó, chamada Move. Eu abro ela para cá e aqui ele está me dizendo que eu movi 6,9301 metros no eixo X, tá? Logo depois que eu fiz isso daqui, eu consigo botar, por exemplo, 5 aqui e ele vai reajustar e essa medida vai ser de 5. Ele moveu 5 unidades no eixo X. Isso vai acontecer para os outros elementos também, tá? Para as outras opções. Eu posso vir também com o Move aqui e ele vai me dar algumas opções, ó, de clicar nessa seta e mover no X, de clicar em algum dos planos aqui, ó, e mover no plano. Ele marca o plano. Bom, você sabe, não sei se eu falei, essas cores aqui, elas têm uma lógica, tá? O formato de imagem mais comum do computador é o RGB, né? Red, Green e Blue. E a maioria dos programas de CAD e de software, eles seguem essa lógica. Eles vão fazer isso aqui como XYZ, né? Aqui vai ser X, Y e Z. E essas cores vão ser as cores dos negócios que a gente tem aqui para clicar, tá? Dos eixos. Hum? Eu não. Mas você pode achar. Você tem todo o direito de achar. Você perguntou se eu acho, eu não acho, não. Eu acho mais fácil clicar no Grab e dar os atalhos. Mas eu também já me acostumei com esse atalho, né? Mas você perguntou se eu acho, eu tive que responder sinceramente, tá? Então são essas coisas aqui. Se, como o último comando que eu dei aqui foi um move, se eu aperto a tecla F9, se eu perdi aquele menu que saiu aqui do lado, o F9 volta ao menu da última operação e eu posso refazer algum valor, tá? Tem esse F9 aí, que é importante aqui, ó. Eu aperto aqui F9 e ele me dá aqui o último valor que eu movi e eu consigo alterar para todos os elementos, tá? Para todos os bichinhos que acontecem, tá? Tem atalhos para essas mesmas coisas aqui do lado, ó. Eu posso fazer um orbit aqui, clicando, botão esquerdo mesmo, nessa parte aqui do orbit. Eu posso clicar com o botão esquerdo na lupinha e arrastar. Então, clicar e arrastar, né, na verdade, aqui. Na mão também, no pan, eu consigo fazer isso aqui, por esse comando aqui do lado. Ajustar a vista para a câmera, mas não vou entrar nisso daqui. Voltar aqui da câmera para cá. Enfim, e mudar aqui de perspectiva para isométrica, tá? Nessa última daqui de baixo. São esses controles gerais aqui de navegação, tá? Eu vou sair aqui desse comando. O Rotate vai ser assim também. Se você seleciona por aqui, você vai ter os eixos para você rotacionar. E você pode colocar medidas de ângulo aqui, sei lá, 45 nesse menu daqui de baixo, tá? Aqui eu vou ter o Scale também, que eu vou conseguir mexer nas escalas do objeto, certo? Bom, rotacionei ele. Vou deixar esse objeto aqui rotacionado e mexido. E vou adicionar um outro cubo, ou um plano, ou qualquer outro objeto de malha nesse meu desenho, tá? Para isso, eu vou chegar aqui em cima no Add, no menu Add, e eu vou ter aqui minhas malhas. Mesh, isso aqui é um tipo de elemento, tá? E esse é o elemento principal de desenho do Blender, tá? Ele é baseado na edição de malhas. Malhas é uma das maneiras de representar geometria no computador. 2D ou 3D, mas principalmente ele é usado para 3D, tá? Essa ideia. E aqui eu posso escolher o objeto que eu estou criando, tá? Eu vou apertar no cubo, ó,
ele vai colocar um cubo aqui para mim. O cubo ele vai aparecer assim meio que já pronto, tá? E ele vai aparecer na opção de um negocinho chamado cursor, o cursor 3D, que é uma coisa que não é muito comum nos programas que a gente está acostumado. É, é uma coisa da computação. Daqui a pouco a gente fala de malha, quando eu mostrar a edição, modo de edição. Ele é composto por alguns elementos, e esses elementos formam malhas, é, geralmente triangulares. No caso aqui a gente trabalha com malha quad, no Blender, de quadrados. É uma malha de. No fundo ele é uma malha de triângulos, tá? Mas o Blender faz você operar como se fosse uma malha de quadrados dentro dele. Mas é uma malha triangular. Na computação é isso. Então você tem vértices, você tem arestas e você tem faces. Essa malha é formada assim. Os vértices têm coordenadas, você vai ter uma lista de qual vértice liga com qual para formar as arestas, etc. Então essa ideia é uma ideia de malha dentro do computador. É isso daqui. Aqui eu posso mudar as dimensões do meu cubo. Esse cubo original ele vem pelo centro, tá? Pelo objeto central. Ele está com 2 metros aqui. Eu posso botar ele com 4 metros. Ele vai estar 4 metros. Ele está aqui centralizado, tá? Eu inseri esse cubo aqui no meio, tá? Se eu for inserir outro objeto, eu posso querer mudar a posição do meu cursor, ó. Eu vou apertar o Shift, está vendo ali que eu apertei o Shift ali embaixo? E cliquei aqui no botão, com o botão direito do mouse, tá? Ele moveu esse meu cursor para cá. Esse bichinho é o que vai determinar onde é que os objetos vão ser criados, tá? Eu posso voltar aqui para criar um outro objeto de malha. Ele tem um atalho também que é Shift A, que ele abre aquele menu Add aqui para mim, ó. Shift A, esse Add daqui, ele abriu aqui para mim, tá? Não é um atalho que você vai usar muito. Se eu for trabalhar com Blender de verdade, você vai usar muito, mas não é dos que eu aconselharia a memorizar. Bom, até vale, tá? Você apertou o botão Shift e clicou com o botão direito do mouse, sem estar em cursor, vai em outro lugar aqui, ó. Isso, é isso aqui. Aí ele vai, eu vou apertar Shift A aqui, porque é o meu costume, e vou aqui e vou botar um plano agora. O plano caiu ali no lugar daquele ponto, tá? Bom, ok. Eu vou, tem alguns objetos aqui desenhados. É importante para. Cada objeto tem um nome, tá? Meu objeto cubo inicial ele chama Cube. Esse aqui chama Cube 1, que eu criei 2 cubos. O outro chama Plane. A gente pode mudar o nome dessas coisas. Tem uma certa mania de organização, assim. Nesse tipo de software, não é só no Blender. O 3D Studio vai ser a mesma coisa, tá? Bom, ok. Tem uma coisa aqui que eu gosto de configurar. Duas coisas que eu acho que vale a pena da gente configurar é o seguinte, ó. Eu estou dando zoom aqui, vamos dizer que eu quero dar um zoom que vai me aproximar desse objeto de cá. Eu estou com o meu mouse aqui e ele está me aproximando do centro. Eu tenho que ir dando pan e mudar o mouse para cá. Eu acho mais legal configurar o Blender para ele dar o zoom na posição que está seu mouse. Ele aproximar de onde está o meu ponteiro. Aqui na tela, seja um lugar em branco, seja um lugar com objeto. Eu tenho duas configurações que eu altero sempre. E aqui em Edit, Preferences, ó, essa sequência. Ou ele tem um atalho aqui, Ctrl, vírgula, mas deixa isso para lá. Eu chego nele aqui e vou numa parte chamada Navigation, ó, navegação. Eu zoom to mouse position, eu gosto de marcar. E esse depth aqui eu também acho que vale a pena. São duas configurações de zoom que vão melhorar a qualidade do seu zoom com o mouse, tá? Então isso aqui eu acho que melhora, ó. Agora eu quero dar um zoom aqui. Eu ponho meu mouse aqui, dou um zoom aqui, volto. Eu quero dar um zoom nesse cubo, é só apontar o mouse
e voltar. E nesse daqui, essa configuração básica, eu acho que vale muito a pena fazer, que dá mais qualidade de modelagem, tá? Bom, e aí, é, a gente vai começar. Seria bom ver o que é o modo de edição, tá? Se eu tiver um plano aqui desenhado e quiser transformar ele num cubo, né, num objeto ou num prisma qualquer, eu não consigo editar esse cubo, a princípio, eu não consigo editar esse cubo do jeito que as coisas estão aqui. Ele criou objetos diferentes, ó, que são os objetos que estão aqui no meu outliner, certo? Se eu quiser editar um objeto diretamente, eu tenho que mudar o meu modo de trabalho aqui. A gente vai trabalhar só com dois modos de trabalho do Blender, tá? Object Mode e o Edit Mode, são esses dois. E esses eu consigo trocar de um para o outro, ou por aqui, pelo lado, entrar no Edit Mode. Aí ele já mudou, ó. Ele está aqui selecionando esse meu objeto daqui, e está selecionando esse objeto, e eu entrei na edição desse objeto, ó. Esse meu objeto está marcado aqui como ele está aqui, está com esse símbolozinho aqui da malha. Ele está dizendo que eu estou editando. Eu entrei nesse objeto aqui, tá? Eu não seleciono mais os objetos do lado. Eu estou aqui em Edit Mode e o meu menu T aqui mudou muito, mudou bastante o que eu consigo fazer com ele aqui do lado. Eu posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu posso mover. Eu posso selecionar aqui um vértice. O que é que chama malha? Ele tem um vértice aqui, ele tem 4 vértices, tá? Selecionados, 4 que eu posso selecionar aqui, tá? Ele tem arestas e ele tem faces. E eu controlo o que é que eu estou editando aqui em cima, ó. Aresta, vértice, aresta e face. São os 3 elementos de uma malha. Tudo numa malha, computacionalmente, vai ser um vértice, vai ser formado por vértice, aresta e face. Um círculo numa malha, um arco, um círculo, para ficar mais claro o que eu quero dizer, ele é simplesmente um polígono de muitos lados. Ele é simplesmente isso. O lado é tão pequeno quanto necessário para você ter a ideia de círculo que você quer. Mas um círculo, ele é, na verdade, um polígono de muitos lados. É isso que ele é dentro de um ambiente de malha, porque ele só tem retas. Como é que ele faz a curva? Criando elementos pequenininhos ali para fazer essa volta, tá? E isso fica massa. Isso não tem problema nenhum com isso. Se você assistir qualquer filme da Pixar, é tudo modelado em malha ali, tudo renderizado em malha e tá tudo redondinho, fofinho, né? Bonitinho ali. Você assistiu o Flow, que ganhou o último Oscar de animação. Foi tudo modelado no Blender, assim, muito uso de malha, e o negócio fica suave para se modelar. É, nesse primeiro, aqui ele tem atalhos, esses atalhos do Edit Mode são mais importantes, que é 1, 2 e 3. Esse aqui vale a pena lembrar. Se eu estou com um, ó, eu vou estar selecionando vértices aqui. Se eu apertar o Shift, eu seleciono mais de um vértice. Se eu quiser selecionar todos, eu aperto a tecla A, que ele vai selecionar All, né? Todos os elementos da minha interface. Mas ele está selecionando aqui são vértices. Se eu quiser selecionar arestas, ou eu clico aqui do lado, tá? E clico no, aí vou estar selecionando arestas, ó. Também podendo selecionar mais de uma, tá? Eu vou estar selecionando mais de uma. A última que a gente seleciona, ela fica em branco. Isso é uma coisa que a gente conversa daqui a pouco, mas tem uma diferença. Esse daí é o elemento ativo do Blender. Isso é importante na modelagem. E a gente consegue fazer algumas coisas. Eu posso pegar uma aresta daqui, apertar o G, ó, e mudar o comprimento dela. Apertar o Y e clicar aqui, ou digitar um valor, simplesmente, ó. Aqui em cima eu vou estar recebendo valores, tá? Eu peguei aqui, apertei 1, ele cresceu 1 metro no Y, e aqui ele está mostrando
que é isso que ele fez mesmo, tá? Ele cresceu 1 metro na minha direção y desse elemento. Eu posso pegar outra aresta daqui, dar um grab nela e digitar aqui 1. Ele está editando minha dimensão x. Eu vou dar um tab aqui, botar 0 e tab 0. Olha o que está acontecendo aqui em cima, ó. Ele está preenchendo aqui meus valores com a tecla tab para passar de um para o outro. Ver se ele cancelou aqui. Não cancelou. Dei Enter. Ele moveu 1 no X. Deixa eu ver aqui. Acho que ele encolheu, né? Ele encolheu 1 aqui no meu, tá? Botar 1 aqui. Ele fez esse movimento aqui para mim. De 1 no X, 1 no Y e 1 no Z, tá? Então aqui eu estou editando o meu objeto por dentro, tá? Eu posso sair do modo de edição. E aqui eu tenho os objetos, o modo de objetos, que eu vou selecionar os objetos inteiros, selecionar os objetos como um todo, se eu quiser mover eles como um todo, mas eu não vou estar editando os elementos em particular desses objetos, tá? Eu posso também, ó, clicar aqui de novo, eu mudo do Object Mode para o Edit Node, ou por aqui, ou com a tecla Tab. Posso ir para o último item aqui que eu não selecionei da face, clicar nessa face daqui e clicar, por exemplo, nesse comando Extrude Region aqui, ó. O atalho dele é A, ele está por padrão, deixa eu ver. Ele vai ter o Extrude Region e o Extrude Manifold. Esse daqui, esse Manifold, esse segundo daqui, a segunda opção, ele é um pouco mais parecido com o Extrude do SketchUp. Aqui eu vou mover esses objetos aqui para cima, ó. Pegar uma face qualquer, mover isso aqui para cá, mover isso daqui para cá. E ele vai tentar deixar os meus objetos o mais limpo possível, tá? Nesse esquema daqui. Então aqui eu já movimentei. Ele continua com o nome plano aqui, ó, no Outliner, que é o nome que ele recebeu quando foi criado. Mas eu estou editando esse objeto. Estou editando bastante o objeto, né? Ele já está bem transformado aqui por essas opções. Então a ideia é essa, a gente entra no objeto para editar e sai do objeto para ver o total. O Object Mode a gente só seleciona os objetos de maneira geral e o Edit Mode a gente edita os objetos por dentro, tá? Ok. Tudo tranquilo? Não quer. Eu entrei aqui no Object Mode, eu cliquei aqui na face e selecionei o comando Extrude. Aqui nessa setinha aqui embaixo, eu escolhi essa opção de Extrude Manifold, que eu acho que é mais parecida com o que a gente costuma trabalhar, certo? Vai ter uma outra opção aqui no Extrude que eu mostro para vocês depois, uma outra configuração, mas basicamente é isso, essa é a ideia, tá? Tem um negócio que, se a gente quiser fazer mais uma edição, ó, entra num objeto qualquer, vamos entrar num cubo desse daqui, vai ser legal. Entra na edição do objeto, tá? A tecla Tab ou escolhe Edit Mode aqui em cima. Vai aqui na seleção de face, ou clicando aqui, ou apertando o número 3, ó. 1, 2, 3, ele muda aqui a seleção. Clica nessa face de cima e a gente escolhe esse bichinho aqui, Insert Faces, ó. O Insert Face, o que ele faz é o seguinte, ó. Ele vai criar, era bom dar um zoom aqui a mais, ou mexer nesse objeto aqui, ó. Ele vai criar um quadradinho dentro desse, daqui. Depois que você faz isso, né, com uma certa distância, essa distância aqui, ó, apertei o F9 para voltar ao meu menu, é o que está aparecendo aqui como thickness, tá? Eu vou botar aqui 0,5, que vai dar certo o meu desenho, só para arredondar. Depois eu vou selecionar esse meu elemento de novo e mudar de comando para o Extrude, ó. Aqui do lado, eu vou puxar isso aqui. Depois eu vou para o Insert de novo embaixo. Puxar isso aqui. E o Extrude com o atalho no E, eu puxei isso daqui e editei esse meu objeto. Para ele ficar assim, bem diferente, né? Ele tá. Ok? Essa é a ideia da edição. Esse é o básico de uma edição
desse sistema de adição no Blender, tá? A gente tem que falar desses eixos daqui que ele tem. Tem que falar dos snaps de uma maneira geral aqui em cima ainda, tá? Para sair dessa parte e falar falar de como é que funciona mesmo a lógica do programa, tá? Basicamente, o que eu preciso para demonstrar isso aqui com vocês é a gente ter alguns objetos desenhados na tela, como estão aqui. Por exemplo, ficar claro, eu preciso ter um objeto. Eu vou colocar mais um objeto, mais um cubo. Peguei Shift aqui, cliquei com o botão direito, o meu cursor parar aqui em qualquer lugar. E vou aqui no Add, no Object Mode, tá? No modo de objeto. E vou acrescentar mais um cubo. Aqui, pronto. Tá aqui um cubo, ele está com F9 aqui, eu vi que ele está com 4, que eu mexi na configuração, mas isso aqui não é importante, tá? O tamanho dele não é importante. E eu preciso que um desses objetos tenha sido rotacionado em torno do eixo Z, tá? No modo de objetos mesmo, para entender alguns detalhes sobre, sobre o funcionamento desse programa. Tá? Ele pega, assim, você pega um livro de computação gráfica, de aluno de computação, e o Blender tem tudo que tem ali. O AutoCAD não tem exatamente tudo, os outros programas não têm exatamente tudo. Algumas coisas eles escondem da gente, tá? Mas esse objeto daqui, ó, ele tá rotacionado, tá? Se eu ligar aqui o Move por aqui do lado, ó, eu vou ver que eu vou ver essas setinhas daqui, mas ele foi de fato rotacionado. No modo de objeto, isso quer dizer alguma coisa. Se a gente for clicando nesses elementos, vai aparecer, sempre no momento que for tiver ativo, vai aparecer um pontinho laranja aqui no meio, ó. Mesmo sem nenhum comando ativado, tem um pontinho laranja. Cada objeto que a gente colocou no espaço, ele tem um sistema de referência, um sistema de coordenadas ligado a ele. Ele tem um XYZ interno do objeto, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou agora para essa parte aqui da minha janela, que são as propriedades. E ele tem, assim, a gente vai ver, as propriedades são esses, eu selecionei um objeto, tá? E eu cliquei nesse negócio aqui chamado Object, ó, aqui embaixo. Tá? O objeto, nesse programa, ele é meio que uma coisa curiosa, ele é uma abstração. Ele não é a malha que está desenhada dentro dele. Ele é o ponto central, a localização dele, ó, XYZ, ó. Se eu mexer nessa configuração, ele mexe meu objeto, XYZ, e ele vai ter algumas coisas de visualização aqui dentro, tá, do objeto. É aquele ponto central que está ali, é aquele ponto que importa. Aqui eu vou ter um negócio chamado Viewport Display, tá? E aqui eu posso ativar os eixos do meu objeto, tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu vim aqui em objeto, procurei um negócio chamado Viewport Display, vejam aí, e eu ativei o Axis aqui nesse Viewport Display. Ele agora, além de mostrar o ponto, ó, do meu objeto, ele vai mostrar o XYZ desse meu objeto. Ó. Eu vou, aqui em cima, ligar uma opção de transparência que tem aqui. Ó. Liguei essa opção e agora eu estou vendo aqui, ó, esse objeto ele tem um XYZ que é diferente dos quadrantes. Esse aqui que tá, esse outro aqui, ó, se eu ligar nesse de cá, clicar nesse de cá aqui e apertar Axis aqui para esse, ó, ele vai me mostrar o XYZ alinhados com esse sistema daqui, tá? Com o XYZ global, né?
que é esse global que está aqui em cima, ó. Esse objeto global aqui, tá? Então, quando eu pego esse objeto aqui e aperto G nele, e aperto X, ele vai linkar aqui com o X, tá? Ele vai linkar, ele está movendo esse objeto no eixo X global, no eixo X do mundo ali do Blender. Se eu apertar X de novo, ele está movendo no eixo X local. Só que nesse caso, os dois coincidem, ó. O meu X local aqui é a mesma direção do X global desse arquivo do Blender, do Blender mesmo, tá? Ele está movendo aqui. Vou cancelar aqui com S, que vou pegar e esticar. Apertei G, apertei X, ele está movendo no meu X global do Blender. Apertei X de novo, ele está movendo ele no meu X local, tá? Apertei Y, ele está no meu Y global. Apertei Y de novo, ele está movendo no meu Y local, no meu Y do objeto, tá? É complicado, né? Mas é uma lógica, se você entende essa lógica, as coisas melhoram. Se você não entende essa lógica, é difícil da gente entender o que é o modificador mirror, né? O que é que ele está sinalizando? Tem a ver com esse elemento local aqui do objeto. Tem a ver com esse funcionamento local aqui do objeto. Como é que ele funciona localmente, com esse sistema de coordenadas interno de cada objeto. Então, a coordenada do objeto é única. O objeto ele tem esse ponto central que ele chama de pivô. Cada objeto tem um pivô. Você pode mudar esse pivô de lugar. Ele começa ali no centro. Aí, dependendo da edição que você fizer, ele pode ou não mudar de lugar. Você pode botar ele no lugar que você quiser. E todas as operações vão ser relacionadas com o pivô do objeto, com esse ponto central. Esse é um conceito fundamental, tá? Do Blender. Inclusive, ó, aqui eu posso mudar minhas orientações de transformação para o local. Então, se eu pegar esse objeto, der um grab aqui e apertar um X, ele está direto no local, porque eu mudei ali o que é que ele está fazendo. Um X de novo, aí virou a ordem. São essas configurações aqui. Local, normal, gimbal, view, cursor. Tem uma série de opções assim de como é que você vai mover os objetos baseado em quê? Até eu posso fazer até, ó, clicar aqui no mais. Ele criou uma direção baseada nesse meu cubo. Ele está aqui como cubo e eu posso selecionar outro projeto, apertar Grab X e agora esse está alinhado nas direções do outro objeto. Tem uma série de opções que a gente tem como fazer aqui, tá? Eu vou voltar aqui para o global por enquanto. Oi? Ele vai passar de um para o outro, né? Se eu tiver aqui com esse cube, eu vou pegar aqui, vou apertar Grab, vou apertar X, ele está aqui, eu vou apertar X de novo, ele foi para o global e aqui ele saiu. Ele pegou primeiro o que está aqui, depois ele sempre vai pegar o global, tá? Sim, sim. É o que eu mostrei aqui, ó. Eu vou fazer um grab aqui, vou fazer grab. Ele está aqui, eu vou soltar ele em qualquer lugar. Eu tenho aqui, o que é que eu quero? Quanto é que eu quero mover no X, no Y e no Z? E qual é o meu sistema de orientação? Tá tudo aqui. Eu mudo para local, eu ponho 0, 0, e aqui eu ponho 2. Ele moveu 2 no X, no meu sistema local. Não, global, se você quiser trocar aqui, você troca para global. Mas no Z que eu botei aqui não faz diferença, né? Vou botar aqui 10 no Y, global, ele estaria aqui. No local,
10 no Y local, ele estaria em outra posição, né? Se eu trocar para local e botar aqui no X5, ele vai mover. Ele moveu no global também, né? Ele pegou a orientação. Eu já fiz aqui algumas alterações, ele pegou essa orientação e fixou. Mas você acertar isso aqui também é complicado. Não é tão simples assim, não. O AutoCAD, para precisão, eu vou dizer que ele tem suas vantagens. Aqui você tem que acostumar, enfim, tem que acostumar a trabalhar com ele nesses termos. Agora, eu vou tirar aqui o transparência. Agora, vou te dizer que boa parte da arquitetura de Zaha Hadid foi feita num programa que tem essa lógica, feita no 3ds Max. Segundo relatos de gente que eu posso linkar para vocês, entrevista com gente que trabalhou lá, dizendo isso. Teve uma época que o Grasshopper e o Rhinoceros ganharam protagonismo, depois que o Grasshopper apareceu, aquilo ganhou um protagonismo, mas muita coisa foi feita assim, tá? Foi feita. Aí eu não estou dizendo que foi no olômetro. Estou dizendo que foi com as ferramentas de precisão que existem no 3D Studio Max, que é um programa parecido com esse daqui, tá? A gente nem falou ainda dos comandos de precisão. Mas vamos lá. Tá, eu vou voltar aqui para o meu Global, tá? Eu vou mudar aqui o meu. Isso daqui, ó. Quando eu seleciono mais de um objeto, apertar A para selecionar todo mundo e apertar Grab, ó. Tá todo mundo movendo junto no eixo X, no eixo Y, no que eu quiser aqui, tá? Eles estão sendo movidos. E aqui posso botar o X e o X local, ó. O pessoal tá com sistemas diferentes, ó. Eu tenho 3 objetos que estão se movendo nesse eixo daqui. E eu tenho um objeto que está se movendo no eixo de cá. Porque eu troquei para o local. Cada um está se movendo de forma local. Selecionei todo mundo, mas eles vão ver a quantidade de unidades aqui. A câmera e a luz também estão em eixos locais diferentes. Eu apertei X de novo e vai acontecer aqui. Apertei Y, está todo mundo no global. Apertei Y de novo, está cada um no seu eixo local. Isso daqui é curioso, tá? Outra coisa que aparece é como é que a transformação vai ser ativada. Qual é o ponto de transformação? Para o Move não faz muita diferença qual é o ponto de transformação que eu estou usando. É mais a medida e a direção vão fazer diferença para isso. Mas no Rotate, por exemplo, ó, eu estou aqui com esse padrão que é o ponto médio. Se eu apertar R, ó, tá todo mundo rodando em relação ao ponto médio desses elementos, tá? Aqui, ó, quando a gente vai clicando, o último objeto que a gente clica fica de uma cor diferente. Ele é um objeto ativo. Ele tá todo mundo selecionado, mas ele tem uma informação a mais para dar. Eu posso, por exemplo, trocar essa minha rotação para o elemento ativo, ó. E aí, eu apertar o R, ele está rodando agora. Vou botar aqui no Z só. Ele está rodando em torno do pivô do meu elemento ativo. Ele não está pegando a média dos pivôs. Ele está rotacionando em torno do pivô do elemento ativo. Se eu trocar com o Shift aqui, eu selecionar isso aqui de novo, ó, esse aqui passou a ser o ativo. R, Z, está rotacionando agora em torno do pivô desse elemento. Se eu mudar o ativo de novo para cá, R, eixo Z, está rotacionando em torno desses elementos. O ponto pivô, se você não entende que tem um ponto pivô, que vai ser um sistema de coordenadas interno do objeto, é difícil de entender alguns mecanismos do Blender, tá? E foi por essas coisas que eu resolvi mostrar essas aulas totais. E aqui ainda tem uma outra opção, origens individuais, ó. Eu tenho aqui origens individuais. R, Z, ó. Tá todo mundo rodando em torno do seu pivôzinho. Eu posso botar aqui que foi em torno do eixo Z, 30 graus, todo mundo rodou aqui. E agora está cada um
com a origem, né? Se a gente for enxergar aqui os eixos, está cada um com eixo para um lado diferente, tá? Se eu clicar aqui no Z, ó, desses objetos, esse aqui ele está alinhado com o global, mas se eu mudar aqui para local, esse eixo Z vai estar, o sistema de eixos dele vai estar alinhado com o local também, tá? É isso, local e global. Às vezes a gente tem que vir aqui e ligar os eixos, né, as coordenadas o sistema de eixos dos objetos para ele funcionar legal mesmo, né? Assim, e aqui, ó, quando eu estou mudando minhas coisas aqui, eu estou mudando do objeto ativo, tá? Mesmo que eu esteja mais de um selecionado e eu quero ativar o eixo, ele está ativando só do objeto que está, esse que ele chama de objeto ativo, tá? Origens individuais, ponto médio é o padrão, tá? Enfim, bounding box, não vou falar disso agora. E aí chega nos comandos de precisão. Eu estou movendo esses bichinhos aqui na tela, assim, até de qualquer jeito, mas não estou conseguindo pegar nada de precisão, nenhum elemento de precisão. E aqui, nessa aba de cá, é que a gente vai ter os elementos, os comandos de precisão do Blender, tá? Ele tem algumas configurações. Eu vou... Ele começa com incrementos, e ele só vai estar ativo mesmo se eu ligar esse imazinho daqui. Se eu ligar esse imã e der um grab aqui, ele está ele está funcionando com incrementos. Ele está indo de um em um, ó. Você olha para aqui, para essa parte da tela, e você vai ver o dx, o dy, o dz desse elemento, com incrementos regulares de acordo com essa malha que a gente está aqui. Porque ele está com esse daqui do incremento. O incremento eu não uso muito. O grid, ele pode ser útil. Ele vai se mover um ponto central em pontos dessa malha. O grid é esse grid que está desenhado aqui, tá? Que ele vai estar aqui. Já é alguma coisa. Melhora. Mas geralmente a gente vai usar vértice. A gente vai clicar no Shift e botar Edge, Face, Center. Mais ou menos isso daqui. E eu vou dizer que ele vai afetar Move, Rotate e Scale. Isso aqui é uma configuração básica de elementos de snaps, tá? É isso que eu vou fazer no final. Se eu for dar um grab nesse objeto, ó, ele vai tentar linkar esse meu objeto, algum dos pontos desse meu objeto com o outro objeto. E às vezes essa ideia aqui não é muito precisa do que é que ele está linkando com o que, tá? Se eu apagar tudo isso daqui e deixar só no vertex, ó, eu vou dar um grab aqui, vou pegar esse ponto, ele vai estar linkando. Mas ele está linkando uma coisa que é bem esquisita para esse tipo de objeto daqui. Ele está pegando o ponto mais próximo de uma coisa meio... Eu vou deixar esse objeto aqui de lado e pegar um cubinho, como exemplo que vai ser melhor. Ele está pegando aqui meu cubo, mas eu não tenho muito controle de qual é o ponto que ele está escolhendo. O ponto final, ele está me mostrando aqui qual é, o ponto final com um quadradinho laranja, mas a princípio ele não está me mostrando qual é o ponto inicial do cubo que eu quero linkar com aquele objeto. Ele está pegando o ponto do cubo mais próximo desse daqui, linkando, o mais próximo do de baixo, linkando esses pontos, mas sempre pela proximidade da posição inicial do cubo com o objeto. Se eu quisesse um outro ponto, eu teria que, de repente, mover duas vezes o objeto para ele ter outros pontos com os mais próximos. Não é assim que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou pegar aqui esse objeto, vou apertar o Grab nele, vou apertar o botão B de base, e eu vou escolher qual é o ponto base do meu objeto. Vou pegar esse daqui e linkar ele com o ponto que eu quero aqui do lado, tá? Quando você aperta o Grab, ó, ele vai aparecer aqui embaixo da tela
as coisas que você pode fazer com ele. Set Snap Base. Eu vou clicar nele aqui, vou apertar B, vou escolher qual é a base que eu quero. B. Cadê ele? Porque ele não está pegando aqui. Por algum motivo ele não pegou o meu objeto. Ele desabilitou, meus vértices aqui. Deixa eu entender o que é que está acontecendo. Eu tenho esse objeto. Eu estou marcado aqui para vértices. Eu dei um grab. Deixa eu ver o que mais que eu desmarquei aqui embaixo. Move Rotate Select, ele está ativo. Grab. B. Agora ele pegou, tá? Não entendi o que é que eu tinha feito de errado antes. E aqui coloco ele no ponto que eu quiser. Com o meu base, apertando B para selecionar o ponto inicial. É a melhor maneira de se trabalhar com snaps no Blender. Tá? Ele vai funcionar para os outros elementos também. Ok? Pronto. Não, as arestas eu estou pegando por aqui, ó. Com o Shift ligado, eu marquei essas coisas daqui. Vértice, Edge, Face, Volume, Center. O midpoint está aqui. E quando eu vim com o Shift, clicando no Shift, eu apertei aqui. E agora ele está dando aqui, que meu snap é para um mix, é para uma combinação de elementos, tá? Eu configurei essas coisas, eu configurei aqui. E, enfim, tem que praticar um bocado para essas coisas fazerem sentido, tá? Da documentação do programa. Tá? Aqui embaixo, ó, quando eu clico aqui e aperto um grab, ele vai aparecer alguns outros atalhos, ó. XYZ ele vai ajustar o eixo. Com o Shift, essa seta aqui quer dizer Shift, tá? XYZ ele vai dizer qual é o plano, ele vai setar num plano. O B ele vai dar o Snap Base e o Ctrl ele é o Snap Invert. Ele dá todo comando vai ter umas dicas ali embaixo de quais são os atalhos, tá? É, outra curiosidade que a gente pode ver, ó, aqui no menu N, eu tenho que falar de escala ainda, para a gente fechar aqui. Não sei se vai dar tempo, talvez fique para a próxima aula. Aqui no N, ó, eu tenho a localização desses pontos aqui em relação ao o quanto ele está rotacionado, se ele recebeu ou não uma escala. Escala é um negócio que vai ter um impacto nos modificadores, que é o objetivo do exercício. Então ele tem esse daqui. Se eu entro no modo de edição, ó, ele está me dizendo que a média desses elementos que estão selecionados aqui, ó, das coordenadas é esse. Se eu clicar aqui no ponto, ó, e selecionar um vértice, ele vai me dar as coordenadas desse vértice. Ele pode me dar em relação ao local, ao sistema de coordenadas local, que é o x, y, z do objeto, ou se eu clicar para cá do global, como é que eles estão nas coordenadas globais, como é que esses objetos estão nas coordenadas globais, tá? Aqui no menu N, que é de number, chama de sidebar também, ou de menu N. Esse bichinho aqui, eu gosto de chamar de menu N, que a gente já lembra como é que a gente liga e desliga dele. Esse aqui no item ele vai mostrar essas coisas daqui, tá? Vai mostrar essas opções. Se eu mudar para global, ó, ele vai mudar as coordenadas dele, porque muda a orientação, bom, se ele tiver rotacionado, muda a orientação, muda uma série de elementos, tá? Não vou falar de escala, porque não vai ser legal hoje, mas assim, uma coisa que a gente pode verificar, ó, vou colocar mais um objeto aqui novo, botar um cubo também, tá? Vou ligar aqui os eixos do meu cubo. Vou diminuir meu cubo com scale, tá? Não vai adiantar, né? Eu queria aumentar meu eixo, mas não vou entrar na configuração do eixo, não. Vou ligar só a transparência aqui em cima, ó.
para enxergar melhor o eixo, ó, e vou copiar, vou criar outro cubo aqui do lado. Shift A, Mesh, Cube, botei círculo, né? Não queria círculo, não. Vou Shift A, Mesh, Cubo, tô outro cubo aqui. E eu vou também ligar o eixo desse cubo para ficar claro o que é que eu quero explicar. Ó. Se eu pego esse cubo aqui e faço uma transformação, por exemplo, um rotate, em torno do eixo Z de 45 graus, ele moveu meus objetos e moveu o sistema de coordenadas desse meu objeto também. Se eu pegar esse mesmo cubo aqui, o outro cubo aqui do lado, entrar no Edit Mode, ele já está com tudo selecionado. Se não tiver, eu aperto o A, seleciono tudo, dou um Rotate Z 45 graus, ele moveu minha malha, mas não moveu o meu pivô, não moveu o eixo local dele. O eixo local dele continuou com o XYZ alinhado com o mundo. Eu cheguei dentro e movi a malha de objetos. Eu estava no modo de edição e movi a malha de objetos. E aí eu movi só o elemento que está desenhado ali naquele objeto, tá? E não movi. Quando eu movo ele no modo de objeto, eu movo o objeto e movo o pivô também. São coisas diferentes que a gente faz, tá? Escala, isso vai ter um impacto também e tal. Tem outra coisa aqui que acontece, ó. Aqui do lado, nesse menu de propriedades, eu começo com minhas coisas do objeto. Deixa eu ver aqui ele direitinho. Até aqui, eu estou com configurações globais do meu. Isso daqui são coisas globais do Blender. Aqui eu já estou na coleção que meu objeto ativa, ou na coleção que eu selecionei aqui, ou na coleção que eu tenho um objeto desse selecionado. Ele eventualmente aparece a coleção dele ali. Daqui para baixo, eu estou editando coisas que estão no meu objeto ativo, tá? O objeto que está aquele que está mais selecionado que os outros, que é o último que você selecionou. Aquele ali, eu estou editando coisas que estão dele, daqui para baixo. Daqui para cima são configurações gerais do Blender. Essa primeira aqui é ferramenta, tá? Eu selecionei um objeto aqui, se eu der um grab, a gente já entendeu que ele vai se mover, né? Se eu der um base aqui, pego esse ponto, coloco com esse aqui, ok, moveu para onde eu queria. Agora, se eu affect only origins e der um grab agora, ó, eu estou mexendo só na origem do meu objeto, tá? Se eu chegar aqui nesse ponto, ó, eu coloco a origem do meu objeto onde eu quiser. Eu rotaciono só a origem do meu objeto. Eu faço coisas só com a origem do objeto. Eu troco ele de lugar. Isso pode ser interessante em alguns momentos. Tem hora que, enfim, que eu posso querer fazer, aplicar algum modificador no objeto e tal. E alguns desses modificadores vão ter uma relação com a origem desse ponto, tá? Se eu puder, só para ter um exemplo rápido, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa aqui que eu só vou explicar como é que faz na próxima aula, mas só para ilustrar um pouco da ideia da importância da origem. Eu vou aqui no aba de modificadores, vou adicionar um modificador, eu vou procurar o Mirror aqui. Eu vou dizer que ele vai atuar baseado no eixo X, ok. Eu vou pegar. Qual é esse meu objeto? É o Cube 3. Eu vou pegar esse meu objeto daqui, ele é o Cube 4, tá? Eu vou aplicar esse Mirror no meu objeto Cube 4. Ele está pegando o eixo X e ele está espelhando, ó. Ele está espelhando esse meu objeto aqui, ó. Esse objeto que está aqui, baseado no eixo X do meu objeto, do meu outro objeto aqui embaixo, ó. Ele está pegando. Se aqui é o eixo X, aqui eu tenho um plano, que está meu espelho,
E o meu plano de espelho está exatamente nesse objeto aqui que eu selecionei, ó. Nesse objeto daqui de baixo, tá? E ele está espelhando o objeto baseado no plano YZ, tá? Eu estou escolhendo aqui o eixo X, ele está pegando o plano do qual meu eixo X é perpendicular. Se eu mover o meu objeto daqui, tá? Vou ver se ele está marcado Original. Eu vou desmarcar isso daqui. Se eu mover esse objeto, ó, o meu mirror muda de lugar. Mas se eu não mover o objeto e mover só a origem do meu objeto aqui, ele vai mudar de lugar de qualquer jeito, ó. Porque muda esse eixo aqui que eu estou espelhando o objeto. Se eu mudar meu espelhamento daqui desse objeto para o eixo Y, botei aqui X e Y, né? Botar para o Y, ele mudou para cá, ó. E se eu mover isso daqui, também a origem, ele vai mover essa distância. Então, é por isso que eu tenho que entender como é que essas coisas daqui funcionam, tá? Isso aqui é só de um exemplo, mas eu cheguei aqui até a parte dos eixos. A gente passou por uma boa